Olá, turma, sejam bem-vindos à segunda parte da aula de hoje, né? Agora falando sobre a região da Palestina no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial, na página 311. Então, no início do século XX, a região da Palestina pertencia ao Império Turco-Otomano. Nesse período, esse império dominava grande parte do Oriente Médio. Após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a administrar a Palestina. Assim, líderes de povos árabes que habitavam a região passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criarem um Estado independente. Então, aqui nós temos a Palestina sob o domínio inglês, no ano de 1920, e, em amarelo, os territórios ocupados pelos árabes e, em vermelho, os ocupados pelo povo judeu. No entanto, naquela época, um movimento promovido por judeus ganhou força. O movimento sionista, que exigia o direito de formar um Estado para o povo judeu na região da Palestina. Um dos principais argumentos dos judeus para formar a sua nação era o de que os seus ancestrais habitaram a região por muito tempo, até serem expulsos pelos romanos no século II. Dessa maneira, o fim do domínio turco na região incentivou os judeus a ampliarem uma tática iniciada décadas antes, a de comprar terras na Palestina, dominando-a cada vez mais. Entretanto, por causa de antigas rivalidades, a maioria dos árabes não aceitava a imigração judaica para esse território. A tensão entre judeus e árabes cresceu, levando à eclosão de um levante árabe entre 1936 e 1939, que foi duramente reprimida por tropas inglesas. Após esse episódio, os governantes ingleses e grande parte da comunidade internacional passaram a defender uma partilha da Palestina para que os dois povos pudessem conviver pacificamente na região, o que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, onde a região da Palestina foi dividida em duas, mas essa questão nós ficaremos para ver na próxima aula. A ascensão dos Estados Unidos. Como vimos, após o final da Primeira Guerra Mundial, a economia europeia estava extremamente fragilizada. Diversas cidades do continente encontravam-se destruídas, havendo muitas dificuldades para retomar a produção industrial existente antes do conflito. Assim, tanto durante a guerra como logo após seu término, os europeus precisaram importar boa parte dos produtos que consumiam. Os Estados Unidos foram os que mais se beneficiaram dessa situação. Com uma economia bem estruturada no início do século XX, a produção industrial estadunidense teve um importante crescimento no período pós-guerra. Além de exportar seus produtos para a Europa, os Estados Unidos se tornaram grandes credores ao emprestar dinheiro para a reconstrução dos países europeus. O desenvolvimento econômico pelo qual os Estados Unidos passaram teve reflexo no cotidiano dos estadunidenses. Não apenas houve aumento de consumo, houve também crescimento das cidades e investimentos em obras públicas, como a abertura de estradas. O desenvolvimento da tecnologia industrial foi determinante para o crescimento da produção nos Estados Unidos. Além disso, outro fator foi essencial para a ampliação da indústria estadunidense: o estabelecimento de linhas de montagem nas fábricas. Henry Ford foi responsável por introduzir a primeira linha de montagem. O sistema foi implantado em sua fábrica de automóveis e ficou conhecido como Fordismo. Nele, cada trabalhador se especializava em exercer uma única tarefa. Dessa maneira, os funcionários desempenhavam uma função com agilidade, o que diminuía tanto o tempo quanto o custo para produzir. Entretanto, o Fordismo tornava o trabalho extremamente repetitivo e alienante, pois não permitia aos trabalhadores conhecer as demais etapas pelas quais os produtos passavam para ser fabricado. Um exemplo que eu dou é sempre antes da Revolução Industrial, quando os artesãos tinham o conhecimento de fazer todo o produto, agora não, né? Principalmente com o Fordismo, cada trabalhador vai ser responsável por fazer uma coisa,
na fábrica e ele não tem conhecimento do final do trabalho, né? Ele só fica focado em exercer uma única função, uma única atividade. O otimismo gerado pelo crescimento da produção industrial nos Estados Unidos durante o pós-guerra causou um grande aumento de investimentos em ações de empresa na Bolsa de Valores de Nova York, valorizando esse mercado. Porém, o crescimento da economia estadunidense era insustentável. Ao longo da década de 1920, o mercado interno perdeu parte de sua força com a diminuição dos salários pagos aos trabalhadores. Assim, o poder de compra da população foi reduzido, diminuindo o consumo e tornando a economia frágil. Além disso, aos poucos, a produção industrial europeia foi retomada, o que diminuiu consideravelmente as importações de produtos dos Estados Unidos. Na Bolsa de Valores, o preço das ações, que era definido com base em especulações, continuou subindo, até que algumas empresas começaram a apresentar dificuldades ou a falir, tornando claro que os preços de suas ações não eram compatíveis com seus valores reais. Sendo assim, os investidores procuraram vender suas ações de maneira rápida, porém já não havia quem as comprasse, de maneira que os preços, consequentemente, diminuíram drasticamente. Com isso, em outubro de 1929, o mercado de ações entrou em crise, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e iniciando o período conhecido como Grande Depressão. Nesse período, houve uma grande recessão econômica que durou até o final da década de 1930. Nos primeiros anos da crise, aproximadamente 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, após mais de 300 mil empresas falirem e 9 mil bancos fecharem. As consequências da crise repercutiram na maior parte dos países capitalistas, principalmente daqueles que dependiam do comércio com os Estados Unidos e de seus empréstimos, como vimos nos capítulos anteriores, quando falávamos de Brasil República, que Brasil perdeu um grande comprador de café, que era os Estados Unidos, justamente nessa época da crise de 29, da Grande Depressão. Fora o problema social que isso causou, com milhares, na verdade milhões de desempregados e pessoas que chegaram até a cometer suicídios, porque estavam falidas, estavam desempregadas, estavam passando fome, não viam perspectiva de vida e cometiam o suicídio. Foi um período muito difícil para os Estados Unidos, complicado socialmente, e também para outros países que comercialmente foram afetados com a crise de 29. Na próxima página, a página 314, nós temos as atividades. Então, na questão 1, de que maneira a economia estadunidense foi beneficiada durante o período do pós-guerra? Com a resposta que você vai colocar aí no seu livro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, diversos países europeus não tinham recursos para se reestruturarem. Além disso, com grande parte da produção agrícola e industrial comprometidas, esses países eram obrigados a importar muitos dos produtos que consumiam. Com uma economia bem estruturada no início do século XX, bancos estadunidenses passaram a emprestar dinheiro aos países europeus e parte do que era produzido nos Estados Unidos era exportado para a Europa. Questão 2. Descreva o processo industrial implementado por Henry Ford e apresente os seus avanços. O processo industrial implementado por Henry Ford ficou conhecido como Fordismo. Nele, era criada uma linha de montagem que cada trabalhador ficava responsável por uma função específica. Assim, o processo de fabricação de produtos se tornou mais ágil e menos custoso. 3. Quais eram os principais problemas gerados pelo Fordismo? Com a divisão das funções em linhas de montagem, os trabalhadores ficaram limitados a um trabalho repetitivo e alienante. Com isso, eles ficavam impedidos de conhecer o processo completo de produção. Questão 4. Leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois, corrija aquilo que julgar incorreto nas linhas que seguem.
Os Estados Unidos entraram em uma grande crise no final da década de 20, afetando diversos países. Então, verdadeiro, a gente marca. Na década de 20, o mercado interno estadunidense ganhou força com o aumento dos salários dos trabalhadores. Na verdade, foi justamente o contrário, né? Então, esse é falso, não marca. A crise de 29 levou milhares de empresas e bancos à falência. Verdadeiro. Nos Estados Unidos, durante a década de 20, o preço das ações na Bolsa de Valores era definido com base em especulações. Então, esse é verdade também. Então, a correção é: na década de 20, o mercado interno estadunidense perdeu força com a diminuição dos salários dos trabalhadores. Na página 315, nós temos, para completar a parte, o que estudei. Né? Então, vocês irão colocar aí o nacionalismo, um sentimento de superioridade de uma nação em relação às outras. Em 1929, teve início um período de recessão econômica na Europa, que culminou na crise do capitalismo. As rivalidades entre as potências imperialistas desencadearam diversos conflitos na Europa no início do século XX. No Fordismo, a produção nas fábricas é realizada em linhas de montagem. E a Revolução Russa foi uma série de acontecimentos que derrubaram o czar russo. Temos também a expressão de origem francesa que faz referência ao período de otimismo que vigorou na Europa entre 1880 e 1914, que é a Belle Époque. Então, até semana que vem na nossa próxima aula. Abraço!